Parte 1. Sendo você. Passamos a vida inteira tentando provar que não somos o que, em primeiro lugar, nunca fomos. Mel C. E se você começasse a abraçar a realidade do seu jeito? E se sua realidade fosse algo totalmente diferente? E se uma realidade totalmente diferente for exatamente o que se requer? A hora é agora? Destrua, descrie, liberte sua realidade. Se você observar esse livro, ele parece sólido, certo? Entretanto, a ciência nos diz que ele é 99,999% espaço, mas ele efetivamente parece sólido. Isso não é esquisito? No entanto, ele é 99,999% espaço, só que as moléculas estão dispostas de tal forma que ele parece sólido e impenetrável. E se as limitações em sua vida e em seu corpo, cada uma delas, fossem exatamente da mesma maneira? E se elas parecessem realmente sólidas? E se esse fosse o único modo com que você pôde percebê-las até agora? Sei que parece estranho e, no entanto, aquilo para o qual o convidarei, se você estiver disposto a receber, é a consciência de que essas coisas não são necessariamente sólidas, nunca foram sólidas e não mais têm que ser sólidas. Gostaria de convidar você e a energia que você é para voltar ao lugar em que apanhou todas essas moléculas e as dispôs como um sólido, em vez de espaço. Maleabilidade, imutabilidade, e o desfizesse, de modo que ele possa ser o espaço que realmente é. Assim, você pode ser o espaço que verdadeiramente é. É só isso? É muito mais que isso. Para chegar a isso, algumas vezes nesse livro eu vou lhe pedir para desistir de alguma coisa. Na realidade, posso pedir a você para que a destrua e descrie. Pode parecer loucura no momento. Por que lhe pediria para fazer isso? Porque sempre que você estiver disposto a destruir e descriar e a renunciar a alguma coisa limitante para você, isso automática e instantaneamente abrirá o espaço para alguma coisa menos limitada ou até mesmo ilimitada aparecer. Isso faz sentido? Renuncie ao limitado e o ilimitado finalmente tem espaço para existir. No entanto, pare um pouco e pergunte a si próprio: estou disposto a fazer isso? Se perceber um sim, o que tem a perder? Tudo a que você estiver disposto a renunciar, descriar e destruir abre uma possibilidade totalmente diferente em sua vida. Você jamais pode abandonar o que você é. Seu próprio ser é indestrutível. Você pode renunciar, descriar e destruir o que está definindo você, limitando você e mantendo você e seu ser paralisados, o que dá lugar para que algo diferente e maior apareça. Se você quiser, sugeriria enfaticamente acrescentar este enunciado aclarador depois: certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Pode e poc abreviadamente, é isso que faço. Este enunciado pede a sua consciência para voltar ao ponto de criação ou ponto de destruição, antes mesmo que você tenha plantado a semente para essa limitação, e convida a semente a se dissolver. O interessante e esquisito é que isso simplesmente acontece, funciona como mágica. E se mágica for o que você verdadeiramente é? E se você pudesse considerar este enunciado aclarador como sua varinha mágica, uma maneira de mudar qualquer parte de sua vida que gostaria de mudar?
Vamos, peguem as suas varinhas. Ferramentas. Faça uma pergunta, não busque respostas. Já posso ouvir você pensar. Foi dada a largada. Pense, pense, pense. Tic-tac, tic-tac. Certo, errado, certo, errado. E isso pode realmente funcionar? Você ainda não se cansou dessa maldita máquina que denomina de sua mente e da incessante busca pela resposta certa? Vou lhe mostrar o caminho para sair do universo da resposta certa. Faça uma pergunta. É realmente simples assim. Veja como funciona. A maioria de nós segue o caminho de sua vida e já tem um ponto de vista a respeito de para onde está se dirigindo. Essa é a maldita direção que estamos seguindo. É isso. Basta. Como decidimos que essa é a direção que seguimos? É como se erguêssemos essas barreiras ao nosso redor, à esquerda e à direita. E não podemos ver por cima, não podemos ver em volta, não podemos ver através delas. Nossa única opção é caminhar na direção para a qual concluímos que estávamos indo. Sem fazer uma pergunta, ficamos vagando pelos percursos do labirinto que criamos como se ele fosse nosso único conjunto de escolhas na vida. Se fizer uma pergunta, subitamente as portas se abrirão para a esquerda, para a direita e haverá luz e espaço atrás delas, expondo diferentes ambientes e outras portas de acesso a possibilidades. Você as abre e é como se dissesse: uau! Existem possibilidades que nem imaginei haver antes. A pergunta é a chave para abrir outras portas de entrada de possibilidade. Você nunca verá essas portas e nunca nem mesmo saberá que existem. Muito menos será capaz de abri-las se não fizer uma pergunta. Na dúvida, faça uma pergunta. Seguem-se algumas excelentes perguntas que você pode fazer para abrir mais possibilidade em muitas situações de sua vida. Como pode melhorar isso? Pergunte isso quando algo bom acontece ou quando algo ruim acontece. O que está certo sobre isso que não estou percebendo? O que se requer para mudar isso? O que mais é possível? O que se requer para que isso saia melhor do que eu possa ter imaginado? Quem sou eu hoje e que grandiosas e gloriosas aventuras terei? E não comece a procurar respostas, por favor. Geralmente é assim que funciona essa realidade. Fazemos uma pergunta, depois entramos em nossa mente. É aquela a resposta certa? É esta a resposta certa? É essa a resposta certa? É como pegar uma pequena semente, plantá-la, regá-la e no dia seguinte voltar e retirá-la da terra para ver se já germinou. E como isso não aconteceu, você diz: não, semente estúpida, nenhuma flor ainda. Então você a planta novamente, rega e no dia seguinte você a apanha. Já germinou? Algo como: lá, a culpa é da semente? Não, você não deu tempo a ela para germinar e criar raízes. Tenho uma sugestão diferente para você. Ao pé da letra, quando fizer uma pergunta, cale-se. Agora, quando digo isso, pode parecer indelicado para alguns de vocês. Então peço desculpas e apenas cale-se, ok? Faça uma pergunta e fique quieto por algum tempo. 1 hora, 1 dia ou 1 mês. E deixe a energia impregnar seu universo. Não há resposta certa, mas a energia. Essa energia é o resultado da pergunta que acabou de fazer. Sempre que você faz uma pergunta, surge uma energia. Ela se apresenta, ela se faz conhecer para você. E essa energia que, acima de tudo, foi sua razão para fazer a pergunta. Por isso, você fez a pergunta antes de mais nada, para abrir a porta e obter energia que o guiaria até a coisa que estava pedindo. Então, fazer uma pergunta: que presente este livro pode ser para você
que jamais imaginaria quando comprou, pediu emprestado, encontrou, furtou ou recebeu de presente. Agora, meu amigo, cale-se e leia. Além desta realidade. Nota ao leitor. O que é energia? Você já abraçou alguém e sentiu como se pudesse ficar assim para sempre? Derretendo, mergulhando na pessoa que está abraçando? E comparando, você já abraçou alguém e se sentiu como se estivesse abraçando uma pedra com pernas? São diferentes essas duas experiências? Então, você sabe o que eu quero dizer quando falo de energia. Essas são duas experiências energéticas totalmente diferentes. Duas energias totalmente diferentes. Simples assim. Em outro nível, isso pode ser também infinitamente complexo, parte do que vamos explorar juntos nesse livro. Imagine-se caminhando por uma floresta extremamente densa. Não há estradas, apenas trilhas, feitas por duendes e fadas. Os raios de sol estão tingindo de verde pela cobertura de folhas. Você caminha sobre essa terra viva e sente a maciez sob seus pés. Há um único pica-pau batendo suavemente em seu coração, enquanto respira o aroma do verão. Agora feche os olhos, fique quieto por um instante, aqui na floresta. Como você é? A floresta não tem julgamentos sobre você e nem realidade para validar. É um dos lugares em que o ser surge facilmente. Agora feche os olhos novamente, caminhe pela rua principal de sua cidade, ou pelo escritório onde trabalha, ou suba os degraus da casa de seus pais. Há uma diferença em como você é? O que é isso? Como seria se sua cidade e todos os habitantes dela o recebessem sem nenhum julgamento? Como faz a floresta? Quem e como você poderia escolher ser então? Tudo aquilo que não lhe permite escolher isso exatamente agora, você vai destruir e descriar isso? Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as noves, curtos, garotos e aléns. Capítulo 1. Sua realidade e o universo do livre-arbítrio. Antes de prosseguir, vamos definir o que é realidade. O que entendo por realidade é basicamente a maneira comum, mediana, normal, que todo mundo aprende para funcionar aqui neste planeta. As coisas que todos nós temos em comum e as coisas que imaginamos serem reais, sem que realmente pensemos sobre isso. É tudo aquilo que apenas parece ser, a tal ponto de, muitas vezes, nem questionarmos. Para criar uma realidade, precisa haver duas pessoas ou mais que se alinhem e concordem com um ponto de vista. Em outras palavras, cria-se uma realidade sempre que duas ou mais pessoas concluem que é assim que é, mesmo que elas não o façam cognitivamente. É assim que, efetivamente, se cria uma realidade. Você sabia disso? Então, quando digo esta realidade, estou efetivamente me referindo ao que lhe foi apresentado depois que você nasceu. As regras e regulamentos de sua família, as regras e regulamentos de sua sociedade, as regras e regulamentos do planeta, todas as leis físicas da realidade, toda essa substância. Por exemplo, as regras dessa realidade afirmam que você não pode deslocar seu corpo daqui para Fiji instantaneamente. E eu digo, por que não? Vamos mudar isso? Não seria muito mais divertido? Talvez não consigamos mudar isso hoje, mas vamos partir nessa direção e ver o que acontece.
Como disse um moderador motivacional no curso secundário, que mudou minha vida com essa frase: mire a lua, se errar e atingir as estrelas, não foi tão mal assim. Em vez disso, estamos tentando fazer com que todas as partes desta realidade funcionem de maneira certa para que possamos ser felizes, e não criando o que realmente gostaríamos de ter, mesmo que seja totalmente diferente desta realidade. Pensamos que deve haver algo certo com relação a essa realidade. Se todos a estiverem escolhendo e todos nos dizendo que é certa, ou seja, ela deve estar certa, não é? O que se passa em nossa cabeça é algo como: o julgamento deve estar correto, a família deve estar correta, a escola deve estar correta, o dinheiro deve estar correto. Sou provavelmente o único que não consigo estar correto e continuo me sentindo incorreto. E se todas essas coisas que supostamente seriam corretas forem incorretas para você? E se houvesse uma maneira totalmente diferente de observar isso? Aqui está uma possibilidade para considerar. A realidade que lhe tem sido apresentada não funciona. Você não tem mais que escolhê-la, se não quiser. Com essa consciência, o que você verdadeiramente gostaria de escolher como sua vida? Se você soubesse verdadeiramente que esse é o universo do livre-arbítrio, o que você gostaria de começar a escolher imediatamente? E se você fosse o senhor do seu universo? Você ouviu a ideia de que vivemos em um universo de livre-arbítrio. Dizem-nos que essa é uma das leis do universo, uma das maneiras como esse lugar esquisito e excêntrico funciona. Minha pergunta é: se isso é verdadeiro, por que nossa vida se parece assim? Por que o mundo parece assim? Se é um universo de livre-arbítrio, então por que mantemos a crença de que não podemos escolher mudar? Mudar nossa situação financeira, a maneira como nos sentimos fisicamente, ou as relações que continuamos criando sempre com a mesma pessoa, apenas em um corpo diferente? E por que continuamos escolhendo trauma e drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que é que parecemos incapazes ou pouco dispostos para mudar tudo isso? Podemos ser bonitos, mas decididamente não somos tão inteligentes. Meu ponto de vista é que devemos estar deixando escapar algo sobre a ideia de que este universo de livre-arbítrio. Então, o que gostaria de fazer é pegar essa ideia de um universo de livre-arbítrio e convidar você a reconhecê-lo. Em outras palavras, vamos usar sua capacidade para escolher e sua capacidade para mudar. Vamos usá-las para mudar o passado que foi limitado e não funcionou para você e criar um presente diferente e um futuro diferente, em que você seja você e mude o mundo. Isso não soa divertido? Acho que sim. Todos parecemos ter essa ideia, esse ponto de vista do que exatamente vai ser necessário para ter o que desejamos na vida. E se algo totalmente diferente fosse requerido, deve ser. Se você não tiver o mundo onde gostaria de viver e a vida que gostaria de levar, então o que você pensou que era necessário para obter isso? Deve estar incorreto. Isso faz sentido? Desde que nos atenhamos ao ponto de vista de que a mudança só pode ocorrer naquela direção em que decidimos ir, que não está funcionando. Sempre olharemos na direção errada para a fonte da mudança, todos nós. Você estaria disposto a soltar, destruir e descriar, ao menos pelo tempo necessário para ler esse livro, todas as projeções, expectativas, separações, decisões, conclusões, julgamentos, rejeições e pontos de vista que você comprou quanto ao que seria necessário para mudar a sua vida e o mundo? Certo e errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Obrigada. O que mais pode aparecer agora, ou seja, realmente, o que você tem a perder?
encontrando o universo do livre-arbítrio, ou, pelo menos, como comecei a encontrar o meu. Veja, costumava ter muitas respostas, ou pelo menos aparentava ter. Há 10 anos, abri a minha segunda clínica de quiropraxia e até tinha alguns pacientes. Ganhava quase o suficiente para pagar o aluguel. Que maravilha! Tinha uma namorada que todos diziam ser perfeita para mim. Possuía tudo o que deveria deixar qualquer um feliz aqui, exceto muito dinheiro. Mas isso não era tão importante para mim. Havia experimentado todas as modalidades que consegui encontrar para alcançar paz interior, mas ainda estava morrendo por dentro. Então, disse para o universo: você tem 6 meses, senão eu me mato. Estou aqui trabalhando para você, tentando trazer consciência para as pessoas, tentando mudar suas vidas e seus corpos e tentando mudar para melhor as coisas no planeta, e nada está retornando para mim. Odeio levantar cedo de manhã. Se é assim que tem que ser, tudo bem, mas eu vou me matar. Ou as coisas mudam, ou sumo daqui. Não me referia somente a terminar meu relacionamento ou sair de Santa Bárbara, e sim pôr fim à vida. Tem que haver algum lugar mais aprazível, algum outro corpo, alguma outra vida. Retornarei como um cigano ou um habitante de uma ilha tranquila onde passaria o dia inteiro, ou talvez voltasse como um Rockefeller e tivesse rios de dinheiro. Tem que haver alguma coisa diferente. Tem que haver alguma coisa melhor. Talvez algum outro planeta? Estava disposto a acabar com isso, porque cheguei ao ponto em que o que havia não era o suficiente. Eu sabia, e isso me deu este lugar, de ser capaz de não considerar valioso o que havia decidido ser valioso no passado. Tinha tudo o que havia decidido ser valioso e não era valioso. Entende o que eu quero dizer? Você já esteve lá? Mesmo rapidamente, nesse lugar? Se esteve, esse livro provavelmente fará muito sentido para você. Precisamente uma semana depois de ter feito esse pedido, vi um anúncio em um jornal, um diminuto classificado. Lia-se nele: Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E continha um número de telefone de uma garota. Minha reação foi: Poliana colocou um anúncio no jornal? Fiquei furioso. Minha vida é de dor, sofrimento e sangue. A que está se referindo? Facilidade, alegria e glória? O que é isso? Amassei e joguei fora o jornal. Ora, esse jornal é publicado semanalmente em Santa Bárbara, e na semana seguinte vi o anúncio novamente. Axis, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que raiva! Mas muito antes de ver esse anúncio, tinha compreendido que se você estiver opondo resistência total a algo, há provavelmente alguma coisa nisso para você. Apenas você ainda não sabe do que se trata. Então, como queria matar a pessoa que colocou o anúncio no jornal, telefonei para ela e marquei uma hora. Chame isso de inspiração divina, chame de insanidade, chame de agarrar um colete salva-vidas pouco antes do Titanic, que era minha vida, fazer seu estremecido mergulho final no abismo. Aquela ligação telefônica literalmente deu acesso à minha vida, e eu não pude nunca mais me encolher dentro da caixa que costumava ser eu. Sou extremamente grato por isso. Tive uma sessão com a garota, uma sessão de barras de Axis, um processo simples de tocar pontos na cabeça da pessoa. Após essa sessão, tive a primeira sensação de paz em quase 3 anos. Pelo que me recordo, foi a primeira vez que soube que tudo estava ok. Tudo sempre esteve e tudo sempre estaria, e nunca mais pensei em suicídio. Uma ferramenta, uma coisa, um processo que durou cerca de 1 hora, recebido de alguém que nunca havia encontrado antes. E isso mudou a energia da minha vida inteira e o que eu sabia ser possível. Isso é o que eu quero e espero compartilhar com você neste livro. A consciência energética de que uma energia diferente também é possível para você. Porque é a energia de sua vida
que está buscando mudar. Costumava fazer todas essas coisas, todas as modalidades espirituais e pensar: quero mudar essa coisa e essa coisa, mas mesmo que a coisa mudasse, se a energia ainda fosse a mesma, isso não era significativo. Entende o que eu quero dizer?